Resolva a inequação em R. X mais 1 vezes menos 2x mais 8 maior que zero. Essa é uma inequação que a gente chama de inequação produto. A gente quer saber quando que um produto vai dar maior que zero. Um número ser maior que zero é um número ser positivo. O que precisa acontecer com os meus fatores para que o resultado dessa multiplicação seja positivo? Eu posso ter dois números positivos, um positivo vezes outro positivo, dá de fato positivo, ou eu posso ter também dois números negativos, porque se eu faço um número negativo vezes outro número negativo, o sinal também fica positivo. Então, para a gente saber quando que essa multiplicação vai ter resultado positivo, a gente vai ter que separadamente estudar o sinal de x mais 1, estudar o sinal de menos 2x mais 8 para poder analisar o que vai acontecer com o resultado desse número vezes esse número. Se ele vai ser positivo, se ele vai ser nulo ou se ele vai ser negativo. Eu vou chamar x mais 1 de uma função f de x. E aí eu vou estudar o sinal da função f de x. Como eu faço para estudar o sinal de uma função desse tipo, que é uma função afim? Eu tenho que primeiro identificar quando que o resultado da função, ou seja, quando que o valor do y vai dar zero. E aí eu sei que antes do zero vai ter um sinal, depois do zero vai ter outro sinal, de acordo com essa função ser crescente ou decrescente. Então tá, primeiro passo é descobrir quando que o resultado da função é zero. Então, eu vou resolver a equação x mais 1 igual a zero e vou descobrir qual é o valor de x que faz o resultado de x mais 1 ser zero. E aí, x fica sendo igual a menos 1. X igual a menos 1 é o valor de x que faz esse primeiro fator ser zero. Agora, o que acontece antes de menos 1 e depois de menos 1 com o resultado de x mais 1, ou seja, com esse valor de y aqui? Eu vou desenhar um esboço do gráfico. Aqui eu tenho o eixo x. Essa é uma função crescente, porque meu a, que é o que multiplica o x, é 1. 1 é um número positivo, então essa função é crescente. Quando a função é crescente, a inclinação da reta é nesse sentido aqui. Quanto maior o valor de x, maior o y. Eu sei que o ponto em que a reta toca no eixo x é no x igual a menos 1, que é quando o y é zero. Depois do menos 1, a reta está acima do eixo x. Então, o valor do y, que é a ordenada do ponto, está para cima do eixo x. Então, ele é positivo. Antes do menos 1, a minha reta está para baixo do eixo x. Isso quer dizer que a ordenada, isso quer dizer que a imagem da função é negativa. Isso é fazer o estudo do sinal. É você dizer que f de x, que é o y, é positivo quando o x é maior que menos 1 para cá. É dizer que o f de x, que é o y, é negativo quando o x está para a esquerda do menos 1, ou seja, quando o x é menor que menos 1. E dizer que o f de x, que é o y, é zero no ponto em que x é menos 1. Agora a gente vai estudar separadamente o sinal dessa outra função aqui que eu vou chamar de g. Para estudar o sinal, o primeiro passo é você descobrir quando que o resultado da função, ou seja, quando que o menos 2x mais 8 é igual a zero. Eu posso passar esse menos 2x para lá, então eu vou ter 8 igual a 2x, dividindo todo mundo por 2, 4 é igual a x. Ou seja, 4 é o valor de x que faz com que o resultado dessa conta dê zero, que o segundo fator dessa multiplicação dê zero. E aí, eu posso fazer um esboço do gráfico dessa função afim. Como o valor do a é negativo, essa é uma função decrescente. Então, o sentido da minha reta é esse. Quanto maior o valor do x, menor o valor do y. O ponto que a reta cruza o eixo x é no x igual a 4, que é quando o y é zero. Antes do 4, a reta está para cima do eixo x. Isso quer dizer que o y, ou seja, que a imagem da função é positiva.
Já depois do 4, a reta está para baixo do eixo x. Isso quer dizer que a imagem é negativa. Ou seja, o resultado da conta menos 2x mais 8 é positivo antes do 4, negativo depois do 4, nulo quando x igual a 4. Então, a gente pode dizer que f de x é positivo quando x está antes do 4, ou seja, quando x é menor que 4. A gente pode dizer que f de x é negativo quando x é maior que 4, quando ele está para a direita do 4. E a função f de x é nula, y é zero, quando x é 4. Agora, a gente tem que analisar o que acontece com o produto de f com g, do resultado de f de x com o resultado de g de x. Um jeito interessante para fazer isso é armar um quadro de sinais. A gente vai escrever qual é o sinal do resultado da função f de x, qual é o sinal do resultado da função g de x, para descobrir qual é o sinal do resultado de f de x multiplicado pelo resultado de g de x. Os sinais dessas funções mudam quando x é igual a menos 1 e quando x é igual a 4. Então, a gente vai ter que analisar tendo como parâmetro o menos 1 e o 4. Eu sempre tenho que pensar na reta real no sentido da esquerda para a direita. Então, eu tenho que colocar os zeros das funções em ordem crescente. Então, eu vou colocar primeiro o menos 1, depois o 4. Antes do menos 1, qual é o sinal da função f? A gente já viu que antes do menos 1, o resultado da função f, as imagens da função são todas negativas porque a reta está para baixo. Depois do menos 1 é sempre positivo. Já na função g, antes do 4 é sempre positivo. E depois do 4 fica negativo. E aí, agora, a gente tem que pensar no resultado dos sinais. Se eu multiplico um número negativo por um número positivo, a resposta dessa conta é negativa. Se eu multiplico um número positivo por outro número positivo, a resposta dessa conta é positiva. E se eu multiplico um positivo por um número negativo, a resposta dessa conta é negativa. Então, a gente já descobriu que o resultado de f de x vezes g de x é negativo antes do menos 1 e depois do 4, e positivo entre menos 1 e 4. Agora, para resolver a inequação, eu vou ter que olhar o que está me pedindo aqui. Eu quero saber quando que o resultado de f de x vezes g de x é maior que zero. Ou seja, quando esse resultado é positivo. Quando esse resultado é positivo, entre menos 1 e 4. Então, a solução dessa inequação é de menos 1 a 4. Agora, como eu quero que seja maior que zero, ser igual a zero não me interessa. Então, se o x for menos 1, esse primeiro fator vai dar zero. Zero vezes qualquer coisa é o próprio zero. Como aqui não tem o sinal de ou igual, o menos 1 tem que estar fora do meu conjunto solução, por isso o intervalo é aberto. Já o 4 é o valor que faz o resultado de g de x ser zero. Eu também não posso ter g de x igual a zero, porque qualquer número vezes zero dá zero. Então, eu não iria satisfazer minha inequação, por isso o intervalo também é aberto no 4. Outra maneira de escrever esse conjunto de solução seria dizer que x é real, tal que x está entre menos 1 e 4. Você pode escrever esse conjunto de solução do jeito que você achar mais conveniente.